Hoje eu estava lendo o livro Estados Fracassados, do Noam Chomsky, e lá ele cita um nome que eu não via citado há muito tempo em lugar nenhum. O nome era de Vassili Arkhipov. Vassili Arkhipov é um cara de 30 e poucos anos que salvou o mundo da extinção através de uma guerra nuclear em 1962. Fica comigo nesse vídeo para você entender como o Vassili fez isso e por que aquela política que imperava naquela época existe ainda hoje. Em 1962 teve a crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis foi, digamos, uma batalha psicológica entre Estados Unidos e União Soviética que quase levou o mundo à extinção. No final deste vídeo tem o link para um outro vídeo que eu fiz falando sobre a crise dos mísseis. Se você não está familiarizado com o tema, eu sugiro que você dê uma assistida. Bom, em 1962 havia mísseis soviéticos instalados em Cuba apontados para os Estados Unidos. Naquele momento havia um submarino soviético patrulhando as águas cubanas para que não houvesse problema de invasão americana a Cuba. Ocorre que em 27 de outubro de 1962, um navio americano começou a lançar bombas de profundidade contra esse submarino soviético. A comunicação via rádio que o submarino tinha com Moscou não estava lá grande coisa, de modo que eles não estavam compreendendo muito bem as ordens de Moscou. O submarino do Vassili era um B-59 da frota soviética e ele estava equipado com bombas nucleares. Segundo o que consta, o capitão do submarino, o Valentin Savitsky, ele tinha entendido que com aquele ataque americano ao submarino havia começado uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. As bombas que foram lançadas, as bombas de profundidade que foram lançadas pelo navio americano contra o submarino soviético, eles afetaram ainda mais a comunicação com Moscou. Como esse capitão estava achando que a guerra tinha começado, seria natural que ele revidasse. Bom, o protocolo soviético naquela época dizia o seguinte: para você fazer uma contraofensiva nuclear, seria necessário, por exemplo, através do submarino, seria necessário a aprovação unânime dos 3 comandantes. 2 dos comandantes acharam que deveriam atacar, somente o Vassili achava que era necessário esperar uma comunicação inequívoca de Moscou para lançar o contra-ataque. Afinal de contas, eles tinham plena noção que um ataque nuclear, como era o que eles estariam fazendo, desencadeava a Terceira Guerra Mundial. It's one of the most remarkable, little-known facts of modern history, and it's worth understanding. After Kennedy and Khrushchev reached the agreement to end the Cuban Missile Crisis, Kennedy removing the nuclear weapons from Turkey and Soviet Union removing the nuclear weapons from Cuba, and the U.S. promising never again to try to invade Cuba, there was a disabled Soviet sub at the bottom of the Caribbean that had been sent over during the crisis, and it blew a gasket, as it were, and temperatures inside 120 degrees, and the sailors fainting, and the ship deeply disabled. And this was 1962, so the communications did not exist. The ship was out of communication. They had no idea what was going on. So they decided to surface, and as they surfaced, American Navy pilots were dropping charges on the sub. And it's not absolutely sure, but one story is that the Navy pilot, one Navy pilot for fun, was dropping live grenades on the sub as it was surfacing rather than depth charges. And the pilot thought that they were under attack and that there was a war above the surface. Now, this was the lead sub of a squadron of 7 in the Caribbean, and it was the one sub in that squadron that had nuclear-tipped submarines, nuclear-tipped torpedoes, excuse me. And under U.S. doctrine, any attack by a nuclear weapon was to be met by the full force of the U.S. nuclear arsenal with an attack across the Soviet Union, China, and all of the Eastern European countries. Estimate 700 million dead. O Vassili conseguiu convencer os outros 2 comandantes a esperar, até que veio efetivamente a ordem de Moscou para não fazer o contra-ataque nuclear. O Vassili tinha na época 35, 36 anos. Ele não foi homenageado a contento, vamos colocar assim, pelo esforço que ele fez.
ele efetivamente e realmente ele salvou o mundo de um conflito nuclear. Ele morreu em 1998. Só a partir da morte dele é que as homenagens a ele realmente começaram a acontecer. Uma coisa foi muito curiosa nesse período de homenagens. Começou a se demonstrar qual era o tipo de política que os Estados Unidos implantavam naquela época, que era mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos forçavam a barra e esperavam algum tipo de contra-ataque. Eventualmente, dependendo de qual fosse o tipo de contra-ataque, os Estados Unidos se sentiam legitimados a contra-atacar ainda mais, quer dizer, a fazer uma escalada bélica. O fato de eu trazer a história do Vassili aqui hoje é justamente para lembrar como essa política nefasta dos Estados Unidos persiste ainda hoje. Perceba, todas as vezes que os Estados Unidos estão protagonizando algum tipo de guerra, seja eles mesmos, ou seja, uma guerra por procuração, eles forçam a barra e eles jogam nas costas dos adversários deles a responsabilidade de não contra-atacar. Veja, na crise dos mísseis, quem recuou foi a União Soviética e não os Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos o tempo todo estarem forçando a barra contra a União Soviética. Veja, naquela época já se implantou o primeiro grande recuo responsável de um adversário dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não foi nada responsável atacando um submarino soviético. Bom, eles deveriam saber que atacando um submarino soviético haveria um contra-ataque. Só que um cara de bom senso lá dentro falou: opa, peraí, vamos esperar para ver o que dá isso aí, porque não é possível. Os capitães ali eles estavam achando que uma guerra tinha começado, mas só que se houvesse o contra-ataque, começaria uma guerra mundial. Aí o Vassili pensa: poxa vida, uma guerra nuclear agora acaba com o mundo. O Henry Kissinger foi um notório secretário de Estado americano, um assassino. Pois bem, sobre esta atual guerra, Kissinger disse o seguinte, em outras palavras: quem começou essa guerra foi os Estados Unidos, foi a OTAN, não foi a Rússia. Por quê? Porque a Rússia vinha falando desde o final da União Soviética: OTAN, não se aproxime, não coloque bombas, não coloque mísseis na fronteira com a Rússia, porque uma hora nós vamos atacar. Em algum momento a paciência acaba. Só que veja, desde há muito tempo, um exemplo disso é a crise dos mísseis, os Estados Unidos força a barra contra os inimigos dele. Força a barra, ele coloca o pessoal contra a parede. Porque ele entende que é o seguinte: se, dependendo de quem for o inimigo, se esse inimigo contra-atacar, se esse inimigo revidar, ele vai lá e destrói o inimigo. Como é o caso, por exemplo, de qualquer país fraco que resolva, por eventualidade, bater de frente com os Estados Unidos. Mas se, por outro lado, o inimigo não for fraco, o que os Estados Unidos esperam dos seus inimigos? Que não devolvam na mesma intensidade, porque senão acontece o quê? Acaba o mundo. O livro Estados Fracassados, do Noam Chomsky, fala desta covardia dos Estados Unidos contra o resto do mundo. Os Estados Unidos sempre forçou a barra contra qualquer adversário, contra qualquer inimigo. E o mundo só não deixou de existir por causa do bom senso desses inimigos, nunca pelo bom senso americano. Saiba, por exemplo, que quando os Estados Unidos lançou as bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, a guerra efetivamente já tinha acabado. Não tinha nenhum perigo real do Japão conseguir fazer alguma coisa significativa contra os Estados Unidos. Foram lá e lançaram as duas bombas, mataram dezenas de milhares de pessoas, mas os Estados Unidos tinham que mostrar para o mundo como eles eram poderosos. Se você gostou desse vídeo, se você achou relevante, peço a gentileza de você curtir, de deixar o seu comentário, especialmente de se inscrever no canal, se inscrever no YouTube, se inscrever no TikTok.